Shabbat Shalom, irmãos. Pode se sentar. Em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje estamos na Parashá Vayetze, né? E saiu. Essa Parashá, ela conta, né? Quando Jacó parte para Harã, ele conhece ali Rebeca, se apaixona por ela, ele paga um dote por Rebeca, na verdade, né? Que ele se propõe a trabalhar 7 anos para se casar com ela. E todos sabem, né? Ele foi enganado por Labão e então se casou com Léa. E aí ele então faz um acordo e ele se casa também com Rebeca, que é a mulher que ele amava. E então ele trabalha mais 7 anos para essa mulher, então, por essa mulher, pela mulher amada. Mas a palavra hoje, ela vem em cima de um detalhe, né? Nós estamos focados hoje na questão do evento em que Léa recebe do seu filho Reuven, né? Rúben, algumas mandágoras, e é feita uma negociação com essa mandágora. E é esse o tema que nós vamos focar. Só que nós vamos anteceder um pouquinho a mensagem para entendermos. Isso está muito relacionado com a nossa vida. Isso está muito relacionado com Quem encontra mandágoras na feira aqui? Mandágora é quase impossível de se achar, né? Se é que é possível, não sei. Eu acredito que exista ainda, não sei. Não tenho certeza. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa mandágora espiritual, ela está na mão de muita gente, nas nossas mãos, muitas vezes. E é por isso que nós vamos... Obrigado. É por isso que nós vamos prestar atenção hoje o que a palavra diz, porque nós vemos aqui uma briga, né, uma disputa entre Raquel e Léa, que não foi uma coisa que nenhuma das duas pediram. Veja só, Jacó fez um propósito com Deus, né? Ele fez um propósito com Deus, ele foi ali para sua família em obediência aos seus pais, ele foi para a sua família e ali ele deveria encontrar uma moça. E justamente a Raquel é a primeira que ele encontra ali. E ele se apaixona por ela. Ok. Desde então, começa a se desenrolar uma série de histórias, de questões. Léa é a filha mais velha. Ninguém conversou isso com Jacó quando ele pediu a mão dele. Talvez consequência, porque Deus tinha uma promessa de Jacó na vida de Jacó. Agora, Jacó precisava de enganar o pai, porque o irmão ele não enganou, como o irmão disse. Não, o irmão ele fez um trato. Ele fez um trato. Agora, o pai não, ele enganou o seu pai. E agora ele foi enganado pelo irmão do seu pai. Então tem uma série de coisas que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E às vezes na nossa vida a gente provoca uma série de coisas também. Uma série de coisas que nós queremos ajeitar. Nós queremos às vezes, eu tenho a promessa de Deus, então eu vou dar uma ajudinha para Deus resolver essa promessa, para ele cumprir. Eu preciso de ajudar a Deus, tenho que ser um cooperador de Deus para a obra que ele vai fazer na minha vida. A gente não pensa assim, mas a gente age dessa maneira. Então Jacó, ele é enganado pelo seu sogro, casa-se com Léa,
E em seguida, então, ele vai casar com Raquel, que é a mulher que ele ama, é a mulher que ele vai ter as suas obrigações que ele vai cumprir. Mas o amor, o coração dele era de Raquel. E aí, Deus vê. Tudo que nós fazemos neste mundo, Deus vê. Nós temos muita facilidade em julgar o nosso próximo. Diferente do que Yeshua mesmo nos ensina, a palavra, a Torá nos ensina, Yeshua ensina a Torá, então, como o pastor disse, agora, às vezes a gente tem que tocar em alguns assuntos para explicar certas coisas, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. A palavra de Deus nos ensina, Yeshua nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo. Ah, tá bom, mas aí, alguns rabinos, não estou falando de forma pejorativa, porque os rabinos erram como os pastores também erram, se bem que tem uns que dizem que não erram, né? Alguns rabinos tiveram um entendimento, e alguns sustentam esse entendimento até hoje, que sim, você deve amar o seu próximo, mas que o seu próximo é aquelas pessoas que te querem bem, ou que você quer bem. Tanto que tem uma passagem na Bíblia, que diz, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É citado isso como se estivesse numa lei oral, numa lei, seja o que for, não está na Torá. Na Torá não está. Se está na lei oral, eu dispenso a lei oral. Se está no Talmud, eu dispenso o Talmud. Se estiver na patrística, eu dispenso a patrística também. Nunca Deus mandou odiar o seu inimigo. E a gente tem essa obrigação de amar o próximo, mas se o próximo não pensa como nós, a gente é resistente. E muitas vezes, crendo que estamos de acordo, estou defendendo a Deus. Não. Se Deus não quisesse que houvesse a diversidade, que Deus não quisesse que houvesse diversidade de ideias, ele colocava um pensamento só na cabeça de todo mundo e estava resolvido todos os problemas do mundo. Mas nós que temos que resolver o nosso problema. Nós temos que amar o nosso próximo. E quer saber de uma coisa? Tem um ditado popular que eu acabo concordando com ele. Não é que eu concordo com ele poderia mudar. Que o ditado popular diz que tudo que nós não gostamos, Deus dá um. Eu diria que tudo que nós não gostamos, nós plantamos um para nós. Que ele vai nascer, ele vai brotar. Então, amar o próximo é se pôr no lugar do próximo. Mas às vezes a gente cria uma disputa. E aconteceu aqui uma disputa entre duas irmãs, Lé e Raquel. Elas estão agora casadas com Jacó. E olha o que Deus nota ao ponto de registrar na Torá. Capítulo 29, versículo 31, é da onde nós vamos começar. Adonai viu que Lé era desprezada. Será que Deus não está vendo algum de nós sendo desprezado em alguma área da nossa vida? Será que Deus não está vendo algum próximo nosso sendo desprezado por nós? Porque Deus vê. Adonai viu que Lé era desprezada. Por isso, ele a tornou fértil. Olha só, duas irmãs, era uma desonra, uma mulher, é estranho, mas é uma cultura. Que culpa tem a mulher de não engravidar? Que culpa? Não tem. Nós temos que nos envergonhar das más escolhas que fazemos. A mulher não engravidou, o homem é estéril. A menos, bem. Então, o que acontece? Deus viu. Adonai viu que ela era desprezada, por isso ele a tornou fértil. A maior vergonha, na sociedade, uma mulher que não tinha filhos era vista como uma imprestável. Era essa a visão da sociedade.
Jacó é casado, ama com toda a sua força a Raquel e tolera Léia. Ele era marido de Léia? Sim. Mas ele amava a Raquel. Há uma diferença gritante. Hoje, às vezes, acontece, isso é muito errado, de pais ter preferência por filhos. Isso não pode. Filho é filho, tem que amar igual, com todos os defeitos, e corrigir quando é necessário também. Aí, Deus então viu que Léia estava sendo desprezada. Se Deus está vendo que Léia está sendo desprezada, é porque ela estava sendo desprezada. Se houvesse um tratamento de igual, e uma não tem filho, ou a outra tem, enfim, não. Perdão, uma é amada e a outra não, mas o tratamento é igual, seria algo mais justo. Mas Deus viu injustiça aqui. Ou pelo menos, quem sou eu para dizer? Mas ele viu desprezo. Léia era desprezada. E a pior coisa que tem, uma das piores coisas que tem, é a pessoa ser desprezada. Dói muito o desprezo, o descaso. E às vezes a gente faz isso. Por isso, por aquilo. Pelo amor de Deus, quando que vai acabar essa história? Quando que vai esquecer o passado? Já foi. Você pode comer a comida que comeu o mês passado? Por que ficar lembrando dela? Se a gente não olhar para as pessoas com perspectiva de que Deus transforma a vida dela, eu tenho muita facilidade de pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas eu muitas vezes não quero ter misericórdia de outra pessoa. Senhor, me dá a oportunidade que eu vou mudar. Mas eu não acredito que o outro pode mudar. O próximo que ele diz para eu amar. Adonai viu que ela era desprezada. Por isso, de que lado que Deus fica quando tem uma pessoa desprezada, humilhada? Ele fica do lado dessa pessoa que está sofrendo. Tanto é verdade que ele diz que, porque a justiça, a vingança, pertence a ele. E ele diz que quando você vê o seu inimigo sofrendo, padecendo, ou Deus cobrando dele o que ele fez com você, não se alegre. Porque se você se alegrar, Deus vai tirar a mão. Nós temos que amar tanto o nosso próximo, que quando nós vemos o nosso inimigo pagando pelos erros dele, nós temos que ter misericórdia e ajudar, se possível. Esse é o ensinamento de Deus, mas é assim que nós vivemos? E aí Deus olha para Léia, desprezada, talvez humilhada, e Deus concede a bênção de Léia gerar filhos, mas Raquel não. Será que não era o caso de Raquel conversar com Jacó? Eu sei que você me ama, mas dá um pouco mais de atenção para minha irmã, porque eu estou percebendo que ela está triste, eu estou percebendo que está havendo diferença. Não sei. É que às vezes, quando as coisas são boas para a nossa vida, quando as coisas são favoráveis para nós nos adaptamos muito facilmente. O duro é se adaptar quando as coisas estão contrárias. Mas quando é favorável, porque quando as coisas são favoráveis a nós, é porque nós somos abençoados. Quando são desfavoráveis a nós, estou sendo injustiçado. Quando as coisas são desfavorável para o próximo, muitas vezes, está pagando alguma coisa. Com certeza. Não andou, não escutou meus conselhos. Eu disse que ia acontecer. Por isso, ele a tornou fértil. Enquanto Raquel permanecia estéril. Léa engravidou e deu à luz um filho, a quem ela chamou Reuven.
que quer dizer vejam, um filho, né? Veja, ver, né? Visão, melhor dizendo. Pois ela disse: isto ocorreu porque Adonai viu quão humilhada eu fui, mas agora meu marido me amará. Olha, eu gosto, achei interessante os nomes que Léa, porque no mundo, na história, nós vemos que Léa, ela era uma mulher espiritual, com suas falhas, mas ela era uma mulher espiritual. A Raquel nem tanto. Quando saiu, quando saíram da casa do pai, quem que roubou os deuses do pai? Idolatria. Quem que levou aquela idolatria embora? Foi Raquel. E ainda fingiu que estava nos dias, né, no seu ciclo mensal, para não levantar-se do cavalo, do camelo, não lembro agora. E ela, então, para não se levantar, porque ela estava ali escondendo. E as palavras que Jacó falou para o pai dela, pelas palavras, ele teria o direito de, se descoberta, levá-la embora. Que ele, na verdade, ele falou que não ficasse viva, se não me falha a memória. Mas, enfim. É uma pessoa espiritual? Não. Não é. Enfim. Aí ela deu o nome de vejam, visão. E os filhos de Léa, nós podemos ver uma sequência. Se você olhar, o primeiro filho é esse, que se chama visão. Visão é o que todos nós precisamos ter na nossa vida. Visão de Deus, visão das coisas. Olhar, você está vendo aquilo que você está acostumado, mas você tem uma visão da transformação que Deus pode fazer naquela vida, naquela situação. Ela dá um nome de esperança para o seu filho. Visão, Deus me viu. Deus viu minha humilhação. Isso ocorreu porque Adonai viu quão humilhado eu fui, mas agora meu marido me amará. Então, na cabeça dela, agora meu marido vai me dar mais atenção. Mas não. Jacó amava Raquel. Ela engravidou outra vez. Deu à luz um filho. E disse, isso aconteceu porque Adonai ouviu que eu não sou amada. Portanto, ele me deu também seu filho. Por isso, ela lhe deu o nome de Shimon, audição. Olha aqui a mulher espiritual mais uma vez. Agora Deus me viu. Agora ele continua vendo. Ela esperava que fosse ter uma mudança com isso. Às vezes nós esperamos que haja mudanças em certas áreas da nossa vida também. Mas eu fiz, mas melhorou, mas eu me esforcei. Tudo tem um tempo e tudo tem o propósito de Deus. Nós temos que ter visão para entender o que é realmente que devemos fazer. Nem sempre o que a nossa visão nos diz é o que a visão espiritual revela. Então ela tem um outro filho, agora esse filho é chamado audição. Eu estou trazendo um nome mais, o significado do nome. Audição. Deus vê e Deus ouve também. Se nós clamarmos, ele ouve. Se nós nos fizermos de vítima e ficarmos galerando aí para um e para outro, e reclamando da vida, também Deus ouve. Outra vez, versículo 34, outra vez ela engravidou e teve um filho. E disse, desta vez meu marido será unido a mim, pois eu dei à luz 3 filhos para ele. Olha só, vamos pegar a sequência de nome. Ela está lá desprezada, invisível, entre aspas, né?
Talvez alguém diga, principalmente se alguém ver essa live e não entender, mas como ela é desprezada se ela está tendo filho? Jacó cumpria com os deveres de marido dele, mas amar é outra coisa. E amar não é só um sentimento que a pessoa tem daquele amor, que não pode viver sem, que vai morrer, vai desmaiar se atrasar meia hora. Não, isso não é amor, isso é obsessão. Amor é convivência. Então Jacó, ele fazia a sua parte, mas amava Raquel. E isso às vezes a gente comete de uma certa forma também esse erro. Porque às vezes no trato, no amar ao próximo, ou no nosso trato familiar, no nosso trato conjugal, no nosso trato financeiro, de trabalho, enfim. Às vezes a gente age de acordo com a nossa justiça. Eu me sinto melhor assim. Nem sempre a justiça é feita quando o nosso sentimento é positivo. A justiça é feita quando é de acordo com a palavra. E às vezes a gente se engana. Essa mulher então, Lia, ou Léa, ela coloca o primeiro nome, Deus viu a minha humilhação. Depois ele coloca no segundo filho, Deus ouviu a minha humilhação. E agora ele fala, agora o meu marido vai ver. Não é possível que ele não viu o que Deus viu, que ele não ouviu o que Deus ouviu. Está claro. E ela tem essa esperança de que agora, com 3 filhos, Jacó ia falar, não, agora eu vou dar mais atenção para ela. E aí diz, pois eu dei à luz 3 filhos para ele, portanto, ela lhe deu o nome de Levi, união. Então, são nomes proféticos aqui, visão, audição, união. É isso que aconteceria na nossa vida, que acontecerá na nossa vida, se nós conseguirmos pegar a visão de Deus, ou ver como Deus vê, a audição de Deus, ouvir como Deus ouve, porque às vezes a gente tem um defeito muito grave. Deus deu 2 ouvidos para nós, dá para ouvir os 2 lados da história, mas a gente escolhe um lado, ou escuta um só e já julga. E Deus, havendo a visão correta, a audição correta, haverá união. União para com Deus, união para com o cônjuge, união para com o familiar, união para com o trabalho, união para o desafeto, não uma união de estar agarrado, mas uma união de um acordo de viver bem e cada um cuidar da sua vida. Tudo é possível. Eu jamais faria aquilo que fulano fez. Tá bom, mas tem coisa que você faria que o fulano não faria também. Não devemos medir os outros pelo que eles fazem porque eu não faria. Temos que medir por aquilo que me tenta. O que eu tenho que me controlar? O que pode me atrapalhar a minha vida espiritual? Então, se eu olho o cara que está roubando, falo, eu jamais roubaria. Não, eu tenho que olhar para ele com misericórdia, tipo assim, o que me tiraria do caminho do Senhor? O que me tenta tirar? O que eu tenho que me controlar a minha vida para não cair num pecado e estar sofrendo como essa pessoa está sofrendo? Porque se eu olhar para os outros é fácil. Aí o ladrão distrata o alcoólatra. O alcoólatra distrata o mentiroso. Não, cada um tem que olhar para si próprio. Ela engravidou ainda outra vez e teve um filho. E desta vez louvarei Adonai. Portanto, ela o chamou de Irudá, louvor. Então, ela parou de ter filhos. Ela teve 3 filhos, visão, audição, união. E ela teve até então uma grande frustração também, porque o objetivo dela, que era o amor, na verdade ela queria o amor, parece que ela queria o amor que ele tinha por Raquel. Ela não conseguiu. E quando ela tem um 3º filho,
ela já não está mais profetizando o que o marido dela vai fazer na vida dela, o que vai mudar. Dessa vez eu vou louvar Adonai. Entregou para Deus. Ah, se quando a gente recebesse uma afronta, a gente falava, vou deixar na mão de Deus. Não é? Eu vou deixar na mão de Deus, eu não vou revidar, não. Eu poderia acabar com você nas minhas palavras, eu estou cheio de argumento. Deus te abençoe, eu louvarei Adonai. Se a gente chegar nesse nível, difícil, né? Mas é isso que é amado ao próximo. Por que Deus permite a gente viver aqui nessa terra? Para a gente ver se a gente entra na linha, penso eu. Vamos ver se entra na linha. É a chance. Porque quando morrer, é a semente que vai ser plantada. Morreu o encardido. Vai brotar o quê? Um pé de encardido. Morreu uma pessoa que louvava a Deus. Vai brotar o quê? Louvores a Deus. Nós somos uma semente de tratamento. E às vezes a gente precisa do agrotóxico. Esse aqui é o problema. Às vezes precisa do agrotóxico. Ah, eu não gosto, mas às vezes precisa para matar uns bichinhos que estão aí. A gente tem que ter a visão de Deus. Esse negócio de achar, não, Deus vê como eu vejo, é furada. Agora vamos para Raquel, capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia gerar filhos para Jacó, depois de 4 filhos da sua irmã, invejou sua irmã. Eu disse, talvez até de forma errada, que talvez ela quisesse o amor de Raquel, mas talvez eu esteja até errado. Eu creio que ela queria ser amada, partindo do princípio de que ela é uma mulher espiritual. Porque a Bíblia não. A Bíblia, estou me corrigindo agora na leitura. A Bíblia não diz que ela teve inveja. Mas Raquel teve inveja. Ela diz aqui, olha, quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, invejou sua irmã. Inveja. É um dos 10 mandamentos, né? Que você não deve, né, querer o que é do próximo. Ela invejou. Ela invejou. E aí, veja só, invejou sua irmã. E olha a falta de espiritualidade. E disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Cadê a espiritualidade? Cadê o buscar a Deus? Ela olhou em Jacó, você pode me amar, você pode me dar filho. Não, ela tinha que se voltar para Deus. Ela estava nessa situação, não vou dizer que era culpada, mas porque ela estava sendo humilhada. Pela humilhação que a Léia, ela estava tendo seus filhos, porque por causa desse amor que Jacó tinha por Raquel, Léia era desprezada, Léia era humilhada, e Deus vai sempre olhar e defender aquele que está sendo humilhado, seja por mim, seja por você. Isso é um perigo. Ou seja, contra nós, né? Aí, e Jacó, Jacó ficou muito bravo, né? Isso deixou Jacó furioso com Raquel. Ele respondeu, acaso ocupa o lugar de Deus? É ele que nega a você os filhos. Ela disse, eis minha serva Bilhá. Vá, durma com ela, e que ela lhe dê um filho, que será colocado entre meus joelhos, para que, por meio dela, eu também crie uma família. Aí ela tem uma ideia, vou dar a minha serva, uma prática normal naqueles dias. Então ela lhe deu Bilhá, sua escrava, por mulher, e Jacó dormiu com ela. Bilhá engravidou e deu a Jacó, e deu um filho a Jacó. Raquel disse, olha só como a pessoa, como ela se engana muitas vezes, né? Raquel disse,
Deus julgou-me. Gente, isso acontece tanto. A pessoa, ela escolhe uma batalha, ela escolhe uma guerra, ela entra numa situação, dá tudo errado, não sai nada do que ela quer, aí ela arranja, ela faz um arranjo do jeito que ela acha que der, e aí sai um arranjo que não é o que ela queria. Tá vendo? Deus fez justiça. Quer se sobressair numa situação, ao invés de se humilhar, porque Deus, ele vai socorrer o humilhado, o desprezado. Não, vai entrar com a soberba. E a soberba, ela cega os olhos da pessoa. Ela tem um filho, mas não é filho dela, ela sabe que não é. A sociedade vai aceitar, mas ela sabe que não é aquilo que iria preenchê-la. Então ela diz, olha, Deus julgou-me e decidiu a meu favor. Sim, ele ouviu-me e me deu um filho. Assim ele o chamou de Dan. Ele julgou. Né? Deus julgou. Mas é um julgamento que ela está dizendo. Bilhá, escrava de Raquel, engravidou pela segunda vez e deu a Jacó o segundo filho. Raquel disse, lutei muito contra minha irmã e venci. E lhe deu o nome Naphtali, minha luta. Eu faço, eu vou, eu aconteço, mas eu não me sinto realizado, não me sinto realizado. A luta dela veja só, ela precisava de amor do marido, mas ela está dizendo, a minha luta é contra a minha irmã. Ela está lutando contra a irmã, quando ela deveria estar buscando a misericórdia de Deus. Não, a minha luta é contra a minha irmã, e eu venci. Nós fazemos muito disso. Nós colocamos os nossos motivos, as nossas razões, e vamos, e vai ter que dar certo, e a gente arranja, e o negócio sai tudo torto, mas a gente sai tudo com o peito estufado, né? Quando a gente não fez nada. Você não está feliz, você não está completo, às vezes está um trapo. Lutei muito contra minha irmã e venci, e deu o nome Naphtali. Esse aí vai chamar minha luta. Então veja só, os nomes lembrando, os nomes do filho de Léa: visão, ou audição, união e louvor. Julgamento, a outra. O julgamento, agora, minha luta. Quando Léa percebeu, isso mesmo. Quando Léa percebeu que parara de ter filhos, aí a Léa agora começa a dar, acho que viu a irmã tendo filha, tomou Zilpa, sua escrava, e deu a Jacó para ser sua mulher. Zilpa, a escrava de Léa, deu um filho a Jacó. E Léa disse, tornei-me afortunada. Ele deu o nome de Gade, afortunado. Na minha opinião, já não é um nome tão espiritual. Afortunada. Aqui parece que ela não estava disputando com a irmã lá atrás, mas aqui parece que está. Tudo bem. Zilpa, a escrava de Léa, deu a Jacó o segundo filho. Léa disse, quão feliz estou. As mulheres dirão que estou feliz. O que vão dizer para mim? Vão dizer que estou feliz, né? Ela já está fazendo a campanha aqui. Ele deu o nome de Asher, feliz. Não é mais um nome espiritual, embora felicidade seja uma bênção. Versículo 14. Aí começa. Isso passou alguns anos. Veja só, o primeiro filho de Léa foi Reuven, né? O Ruben. Agora, nessa disputa de filhos aí, o menino já está grande, ao ponto de ir para o campo sozinho. Na estação da colheita de trigo, Reuven saiu e encontrou mandrágoras no campo.
e trouxe-as a Léa, sua mãe. Raquel disse a Léa: por favor, dê-me um pouco das mandrágoras de seu filho, para que eu, aqui colocado entre entendimento, para que eu me torne fértil. Mas era essa mesma a intenção. Agora veja só, por que mandrágoras? Havia um mito, assim como Jesus, quando veio andando sobre as águas, os discípulos viram lá e viram só um vulto e começaram a ficar desesperados porque era um fantasma. Então tem na Bíblia isso. Eles achavam que era um fantasma. Existe fantasma? Mas na Bíblia está escrito, mas é o quê? Uma crença. Eles acreditavam, e foi escrito o que eles acreditavam. A mandrágora, ela tinha um mito também, de que ela era afrodisíaca e também que ela poderia ser reprodutiva, ela iria ajudar a mulher a conceber. Talvez por causa do formato da mandrágora, que muitas vezes tem um formato de um bonequinho, de um corpo de um ser humano, né? Então criaram essa, aliás, até hoje, né? Tem uns livrinhos aí, né? Que fala que a mandrágora tem esse poder, mas é mito, não é científico. E quando o Reuven encontrou as mandrágoras, levou para a mãe, talvez, porque a Bíblia acabou de dizer, quando ela percebeu que não era mais fértil, talvez ele falou, vou levar para minha mãe, ela tem mais filho. Então, está nessa disputa, né? Está nessa disputa, mandrágoras, vou levar para minha mãe. E a mãe pegou as mandrágoras. Léa, que devia marcar, igual o Ronaldinho na marcado quando ia jogar, Léa já viu mandrágoras. Ei, por favor, minha inimiga, por favor, me dá um pouco dessas mandrágoras. A cabeça de Léa, de Raquel. Agora eu vou ter filho. A mandrágora vai ser, e não deveria ser algo que você achasse com facilidade, que senão ela já usaria, não precisava de negociar. Devia ser algo raro de encontrar. E ela, então, ela vê na mandrágora a solução para ela ter filhos. Não era só ela continuar mandando as escravas delas terem filhos? Não, ela sabia que aquilo não preenchia ela. Ela então creu, ela acreditou que aquelas mandrágoras iriam resolver o problema dela. E é esse o ponto dessa mensagem de hoje. Eu gosto sempre de fazer esse paralelo. Agora é a mandrágora. Será que não estamos crendo em alguma mandrágora? Que vai resolver algo que vai resolver o nosso problema sem eu precisar me submeter a tudo que Deus manda eu fazer? Será que não tem um ponto para eu resolver essa questão sem eu precisar de perdoar essa pessoa? Será que não tem um ponto de resolver essa questão sem eu ter que tolerar essa pessoa? Então ela pede, por favor, dê-me um pouco das mandrágoras de seu filho. Agora vem eu gosto muito disso aqui, tem muito no judaísmo. Minha família, minha mãe tinha muito disso também. Ela respondeu, né, Léa, não basta você ter tirado meu marido? Deseja tirar de mim também as mandrágoras de meu filho? Né? Aquele drama, né? Aquele drama de mãe, principalmente. Já não basta o meu marido, você tirou de mim. Não, não é assim. Não tirou. Ela não tinha o amor que ela queria. Mas ela faz um drama aqui, né? E isso faz o quê? Valoriza as mandrágoras que ela tem na mão. Não basta a você ter tirado meu marido? Deseja tirar de mim também as mandrágoras de meu filho? Raquel disse, muito bem. Em troca das mandrágoras de seu filho, durma com ele esta noite. Qual que devia ser o plano dela? Tá bom, você me deixa com as mandrágoras, hoje
devia ter um calendário lá, né, pelo jeito. Hoje deveria ser o dia dele ficar com Raquel. Ela falou, não, você me deixa as mandágoras e fica com ele essa noite. Com quem diz, eu vou preparar essas mandágoras de acordo com a cultura que eles deveriam ter lá, e quando meu marido estiver comigo, eu vou engravidar. As mandágoras vão resolver o meu problema. De repente falou, Deus mandou as mandágoras. Não sei. Porque às vezes a gente pega uns probleminha, vai dar problema. Foi Deus que preparou. Aí, ela então negocia com a Raquel com Léa. À tarde, quando Jacó chegou do campo, Léa saiu-lhe ao encontro e disse, você deve dormir comigo, pois eu o aluguei com as mandrágoras de meu filho. Olha só, se fosse nos dias de hoje, isso aqui ia dar um processo, né? Estou me sentindo usado. Ia ser uma coisa... Você foi alugado. Você foi alugado. Olha a condição do homem. Foi falar que o homem é isso, que o homem é aquilo, né? E não pode reclamar. Se fosse uma mulher, ia dar um rolo, mas não. Fui? Beleza. Tá com o recibo aí? Tranquilo. Então, vamos lá. Muito bem. Você deve dormir comigo, pois eu aluguei as mandrágoras, eu aluguei com as mandrágoras de meu filho. Assim, Jacó dormiu com ela naquela noite. Com Léa. Deus ouviu Léa. E ela engravidou e deu o 5º filho a Jacó. Mas a mandrágora não era para engravidar a Raquel? Quem engravidou foi Léa. Sem as mandrágoras. Está vendo como esses artifícios que a gente arruma, que a gente procura, não vale de nada? Para ela foi pior. Porque foi exatamente naquele dia que ela engravidou de novo, e fazia tempo que ela não engravidava, e ela não usou as mandrágoras, pelo que nós vemos aqui, porque lá ela fala, me dá um pouco das suas mandrágoras. Aí ela faz aquele show, né? Tomou meu marido, não sei o que, então tá bom, eu vou trocar esta noite com ele não por um pouco, por algumas, pelas mandrágoras. Então não tem nada a ver de mandrágora aqui. Mas, na cabeça dela, a mandrágora ia fazer com que ela tivesse o filho. E não, saiu ao contrário. O homem pode fazer planos, mas o realizar vem do Espírito de Deus. Espírito Santo, Jacó, enfim. Amém? Então, Léa engravidou outra vez. Não, perdão. Léa disse... Assim Jacó dormiu com ela naquela noite, Deus ouviu Léa, não Raquel, e ela engravidou e deu o 5º filho a Jacó. Léa disse, Deus concedeu o meu arrendamento, pois dei minha escrava ao meu marido, portanto, ela lhe deu o nome de Issacar, aluguel, recompensa. E já ficou marcado para sempre, acho que nunca mais Jacó esqueceu essa história, né? O aluguel. Tudo bem. Léa engravidou outra vez. As mandrágoras realmente não funcionam, gente. Não funciona. Léa engravidou outra vez e deu o 6º filho a filha Jacó. Léa disse, Deus me concedeu um presente maravilhoso. Agora, finalmente, meu marido viverá comigo, pois eu lhe dei 6 filhos. Ela está na esperança, né? Ela sempre ficou nessa fé. E ela lhe deu o nome de Zebulon, convivência, né? Depois disso, ela deu à luz a uma filha. E lhe deu o nome de Diná, que quer dizer controvérsias sobre direito. A Bíblia não revela isso aqui, mas pelo jeito teve um problemão ali. Porque ela deu o nome de controvérsias sobre direitos. Mas a Bíblia escondeu isso de nós. Mas, enfim. Então, os anos foram passando, né? Depois disso, espera aí um pouquinho, perdão.
deu o nome de Diná, controvérsia. Então Deus agora, depois de tudo isso, então Deus atentou em Raquel. Lembrou de Raquel. Raquel está com 0 filhos dela, né? Então Deus atentou em Raquel. Ouviu sua oração. Por que Deus atentou para Raquel? Ela orou. A mandágora não deu certo. Acho que eu vou orar, vai. E nós, quando que vamos orar para resolver o nosso probleminha, hein? Quando que nós vamos falar, meu Deus, tá bom, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, tá bom, o senhor está certo, eu estou errado. Gente, é muito complicado. Já estou terminando. Mas essa mandágora é um mito. O pastor estava citando aqui, né, que isso está sendo uma frequência, eu tenho visto muito também. Olha, sinceramente, se eu tivesse ouvido o que eu já ouvi ultimamente, nessa questão aí de Yeshua, de quem é Yeshua e não sei o quê, talvez não tivesse nem entrado para a visão. Não teria, sabe por quê? Se eu tivesse recebido essa informação direto, esses caras são loucos. É isso que eu diria. É tudo louco. Eu estou fora. É isso que eu ia dizer. Oi? Tudo no tempo certo. Também agradeço a Deus. Também agradeço a Deus, porque antes eu falava, Senhor, por que eu comecei a ir buscar a Deus em 1989? Por que eu não conhecia esse caminho já? Talvez hoje estivesse negando Yeshua. No meu caso, talvez, não sei. Eu creio que não, mas não sei. Porque nesse tempo que eu passei em várias igrejas, Deus estruturou a minha fé. Então não adianta falar isso ou aquilo para mim, porque eu sei, o pouco que Yeshua se revelou para mim, eu conheço. Eu posso dizer que eu conheço. Do pouco que eu conheço, é suficiente. Não adianta, não tem palavra que vai me tirar. Tem essa grande confusão. Então tá bom, eu vou estudar essa confusão até eu ter, mas eu não vou tomar partido, seguir conselho de pessoas. Eu vou estudar. E tudo que me mostraram até agora não me tirou da minha fé de quem é Yeshua. Mas, muitas das vezes, a pessoa tem isso como uma mandrágora. Muitas pessoas que falam para você, se você fizer isso, você está idolatrando. Se você fizer aquilo, você está idolatrando. São os maiores idólatras que a gente conhece. Usa a mãozinha de Fátima, é idolatria. Segue rabino que reza para Leia, Raquel, sei lá mais quem. Idolatria. E vem falar que eu sou idólatra? Não. Isso são mandrágoras, pessoas que querem ser os sábios. E Yeshua, não tem como dizer que Yeshua não é popular. Ele é popular até lá no meio do mato, onde só tem índio, conhece, vai falar de Jesus. Conhece Jesus. Do jeito dele, mas conhece. Então não tem como dizer que Jesus não é popular. E a pessoa, quando ela quer ser muito sábia, ela quer saber algo que ninguém sabe. Ela quer te surpreender. Então, como que ela vai te surpreender? Destruindo os valores que você tem. Tá vendo? Sua fé é baseada nisso? Isso aí não tem sentido nenhum. Você está à deriva. Pobre de você. Mas vai olhar a vida do fulano. Olha a vida do fulano para você ver. Então, não aceite ser iludido por mandrágoras espirituais. A verdade é uma só. Como o pastor muito bem disse, está escrito na Bíblia, Jesus foi gerado. Ele é o primogênito da criação. Pronto, ele é o primeiro a ser criado. A religião cristã não aceita. Eu não gostaria nem de falar isso para a religião cristã, porque não vai mudar nada para ele. E nem para nós. Jesus foi gerado, Jesus sempre existiu. O que vai mudar? Isso vai fazer eu amar mais rápido? De um jeito ou de outro, eu vou tolerar mais rápido aquela pessoa que eu não tolero? Vai mudar
a minha ação para com o próximo vai mudar, vai transformar minha vida em alguma coisa? Não vai. É uma discussão que não traz resultado nenhum. Não traz resultado nenhum. Firme a sua fé que Yeshua é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos seus e pelos meus pecados, e siga em frente com Deus. Pratica a Torá. Praticar a Torá é o que eu preciso fazer mais. Praticar a Torá vai trazer muito mais resultado do que qualquer conhecimento, qualquer descoberta que você possa fazer, se Eva tinha umbigo, se Eva não tinha umbigo, porque tem essa conversa também. Você está rindo? Tem essa conversa. Tem gente que se preocupa. Se Eva discute nos grupos lá, se Eva tinha umbigo. Não sei, eu acho. Então, gente, quando vier informação ruim para você, mandrágoras, ilusão, só está aí. Olha quanto tempo demorou para Raquel orar. E lembrando, né? Eu vou terminar o texto aqui só para a gente... Lembrando que o filho dela que ela tem. Uma coisa interessante que eu vi ontem à noite, que eu não tinha prestado atenção, que essa paraxá, ela começa aqui, ó, no versículo, capítulo 28, versículo 10, que fala, ó, e Yaakov subiu de Berseba e partiu em direção a Harã. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou sob a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo e seu topo alcançava o céu. E os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. Então, repetidamente, Adonai estava em pé, perto dele. Eu vi esse comentário ontem à noite e eu vou aproveitar esse comentário, que é o que eu creio que aconteceu aqui com Raquel. Raquel não estava fazendo um techuvá, não estava voltando para Deus, ela estava vivendo a vida dela. Quando Jacó vê a escada, ele vê vários degraus. Então, cada degrau é uma etapa da vida para você caminhar, para você chegar a Deus. Mas Deus é tão bom que quando você se dispõe a buscar, Ele não espera você chegar lá em cima. Ele está ali no primeiro degrau, na sua frente. Ele se apresenta para você. Eu achei muito interessante isso que eu vi ontem, e eu quero pensar melhor sobre isso. Mas eu parece que é o que aconteceu com Raquel aqui. Olha só. Depois disso, Raquel... Peraí, deixa-me... Oi? 22, obrigado. Bem, no 22, ele vai embora. Okay. Depois, lá na frente, eu não vou achar o versículo aqui agora, perdão. Mas você sabe disso, não vou precisar de lê-lo aqui agora. O que acontece lá na frente? Qual que é o primeiro filho de Raquel? José. Yosef, né? José. O filho que também é outra questão, que Jacó ama mais ele do que, né? Ele se torna uma espécie de primogênito. Ele não era primogênito de Raquel, mas de Jacó não. Sim, sim, aí a gente vai ter que entrar na numerologia e começar a fazer toda aquelas dracmas, mandrágoras, né? Mandrágoras. Então, veja só, José é um homem importantíssimo, ele figura Cristo, ele representa Cristo, o sofrimento que ele teve, a prisão, ser rejeitado pelos irmãos. É um homem altamente profético, que Deus concede a ele uma profecia muito grande, através de Raquel, que até então era a menos espiritual que tinha ali. Olha como que as coisas podem, os planos de Deus podem surpreender. Porque não há como discutir. Se pegar Raquel e Léa,
a mulher que esteve sempre ao lado de Jacó foi Léa, embora ele amasse Raquel. Isso é fato. Isso é fato. Porém, Raquel, ela tinha esses probleminhas. Roubou os deuses do pai dela, invejou a sua irmã, né? Colocou a sua esperança nas mandrágoras. Mas quando ela ora a Deus, ela não deve ter orado, Senhor, me ajuda a dar um filho, amém, amém. Não, ela deve ter se derramado, obrigado, estava precisando da palavra. Ela deve ter se derramado na presença de Deus. Ela deve ter feito um concerto. E Deus concede um filho para ela que vai sobrepujar todos os filhos de Jacó. E por que Deus não pode fazer isso com aquela pessoa que a gente não está engolindo? Nós vamos impedir isso? Deus me livre. Não. Olha para o teu próximo como alguém que Deus ama, porque Ele ama. Olha para o teu próximo com espírito de reconstrução. Deus pode reconstruir, pode ser melhor. Essa pessoa pode ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. A pessoa com quem você pode contar um dia. Então confia em Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Vamos lá. Vamos ficar em pé, então, para nós terminarmos a reunião? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e coloque em você a paz. E vareha Adonai veishmerecha, e a Adonai panavelecha verunercha, e sa Adonai panavelecha vai assim leha shalom. Deus abençoe a todos. Se alguém quiser oração, estamos à disposição.